Olá, gente amiga! Bom dia! Voltamos aqui, graças a Deus, para o nosso debate. Você que se liga na Melodia, obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco na 87,9 FM e nesse momento também para YouTube e Instagram, ou melhor, Instagram e Facebook, @Melodia Conquista, assim você nos encontra na rede social. Recebo na manhã desta quarta-feira nosso pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson, pastor El, pastor Marcelo e a todos que estão nos escutando nesse momento. Conosco o pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, queridos debatedores, ouvintes. Graça, saúde e paz a todos. E o pastor Wellington Santos, Igreja Batista Nacional Bethesda, em Barra do Choça. Bom dia. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Jean, pastor Marcelo, os nossos ouvintes nessa manhã. Um grande abraço. Isso. Vamos então iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Wellington que apresente este debate ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te louvamos, Pai. Te exaltamos por tua grandeza, teu amor, tua graça, tua misericórdia. Nós te bendizemos por todas as coisas, Senhor, porque Tu és um Deus santo, Tu és justo e maravilhoso, Pai. Grande é o Teu nome, Senhor. A Tua glória enche toda a terra, Pai. Por isso nós exaltamos a Ti e bendizemos o Teu nome, Pai. Assim também te agradecemos por esta programação, por este debate, por esta rádio, Senhor. Meu Deus, por esse instrumento, Pai, que o Senhor tem usado, Pai, para trazer a Tua palavra àqueles que ouvem, escutam, Amém. Senhor. Que o Senhor continue abençoando de forma especial esta rádio, esta programação. Que o Senhor abençoe o nosso coração nesta manhã. Que o Senhor nos dê entendimento e graça para falarmos daquilo que diz respeito à Tua palavra. Abençoe cada um dos ouvintes nesta manhã com Tua graça, com Teu cuidado. Talvez aqueles que estão neste momento, Senhor, passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma angústia. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos envolva com Teu cuidado, Pai. Queremos te agradecer por este dia e te louvar por todas as coisas, Pai. Em especial pelo teu cuidado conosco neste debate, Pai. Obrigado por tudo, te louvamos e te bendizemos. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos então ao caso comum para a gente fazer a introdução aqui do nosso debate. Abrindo aspas, estou de casamento marcado e não consigo nem pensar em sexo. Não consigo nem ao menos falar sobre isso com meu noivo. As poucas vezes que conversamos sobre isso, eu disse a ele que tenho um grande medo, mas nunca expliquei a razão. Quando eu era pequena, vi meu padrasto violentar minha mãe e por isso me vejo casada, só que não me vejo tendo relações sexuais. Durante 7 anos tenho enrolado meu noivo para não casarmos, só que agora não tem mais jeito. O que faço? Fecha aspas. Como vencer o trauma sexual após ter visto minha mãe ser violentada? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Casamento marcado numa situação dessa, pastor Jean. Olha, assim, esse caso reflete a realidade de várias pessoas, né, que com seus traumas entram num casamento e já com tantos bloqueios. Possivelmente ela vai ter problemas, né, pastor Jean? Eu acredito que ela vai ter problemas e a união entre os corpos, a consumação do casamento é uma coisa que é tão importante do ponto de vista bíblico como também do ponto de vista da lei em vigor no Brasil. Esse casamento, se não houver confirmação, ele pode, inclusive, por meio do ato sexual, ele pode ser passivo de anulação, inclusive, né? Tanto no civil quanto no ponto de vista da igreja. O conselho que eu daria a ela seria procurar um casal pastoral que converse abertamente sobre o tema para ajudá-la a vencer esse bloqueio, eventualmente fazer terapia.
Agora, se ela não sente desejo sexual, provavelmente, se isso aconteceu aí, ela não sente desejo sexual pelo namorado dela. Se não sente, que é noivo, né? Se não sente, o conselho é não casar. Nós protestantes, somente algumas denominações que tem freira. A nossa não tem. A Batista não tem freira, né? Mas eu tinha um pastor que ele dizia que as mulheres que entendem que não sente o desejo de casar, de constituir a família, que vão trabalhar na obra de Deus, faça seminário, vai ser missionária, vai fazer qualquer coisa, porque o desejo sexual é uma coisa que, se faltar do casamento, vai virar um sofrimento para ela. Então, antes de resolver isso, ela não pode casar. E se ela decidir que quer viver em abstinência, porque não tem desejo, vá servir a obra de Deus, como muitas que a gente já viu fazendo a obra do Senhor, né? Muito bem. E aí, pastor Marcelo, um trauma de infância que está acabando por interferir no seu relacionamento, que, diga-se de passagem, que está com o casamento marcado aí e o noivo não está sabendo de nada. O pastor Jean já deu uma dica muito importante, pelo menos 2 dicas bem importantes. Uma é procurar o casal de pastores, né, esposo e esposa, para conversar, que eu acho que isso já ajudaria bastante nas orientações. É claro que eu penso que seja assim, um casal maduro, né, que tenha um equilíbrio emocional para poder orientar e não ficar somente na coisa da espiritualização dos fatos, mas buscar uma orientação, uma conversa. Eu acho que isso tem que ser exposto para alguém de confiança, não pode ficar assim, porque já se passaram 7 anos de namoro e noivado. E aí ela até hoje tem esse problema. Como é que vai resolver isso? Deixar para resolver depois do casamento vai ser um desastre. O pastor Jean já alertou aqui o desastre que pode acontecer, não é? E não acho que é justo para com o noivo, não é? Porque ele tem que estar sabendo dessas realidades. Que de repente entra num casamento assim, vai ser frustração, depois possivelmente um divórcio, não é? Uma separação. E aí fica mais complicado ainda, porque além de agora já esse trauma, vira a frustração de um casamento que não deu certo. Então é melhor buscar uma orientação pastoral, e acredito que esses pastores deverão orientar uma terapia, né? Uma busca de um psicólogo para que realmente as coisas venham a encaminhar. Se chega um caso desse no meu gabinete, eu ia tentar tratar dessa forma. É a maneira que eu vejo, talvez sim uma forma mais pastoral mesmo, de conversas e de troca de ideias, de informações, né? E também uma ajuda profissional, que eu acho que isso aí daria bons resultados. Muito bem, pastor Wellington, como é que é? Casamento é sexo? É isso? Como é que a gente entende? Casamento também tem sexo, não é só sexo, né? Nenhum casamento se mantém, se perdura só com sexo. Mas eu sempre digo assim, o sexo também é um temperamento do relacionamento do casal. O sexo faz parte do relacionamento no matrimônio. E todo relacionamento, obviamente, ele se estabelece por intimidade, por amor, por cuidado. E não se estabelece só pela intimidade física, né? A intimidade e o relacionamento se dá também de outras formas, não apenas física. Então, por conta disso, não é só sexo. Há um relacionamento íntimo nas emoções, na comunhão, no estar junto, no caminhar. Mas o sexo, obviamente, ele é um termômetro do relacionamento, é o ápice da intimidade entre um casal. Eu vejo nesse contexto aqui da ouvinte comum que ela tem uma dificuldade, um trauma. Não é? Esse trauma, é preciso saber, na verdade, se o fruto desse desinteresse sexual de fato é só esse trauma ou se tem outro problema. De repente existe um outro problema que ela não conseguiu identificar. E pode ser não apenas o trauma, e a gente já viu isso em outros relacionamentos. Mulheres, às vezes, que têm dificuldade com a questão sexual por uma série de questões. O que eu vejo de principal nesse primeiro momento seria, se pudesse aconselhar essa moça, primeiro ela conversar com seu noivo, ela ser aberta com ele, porque ela está entrando em um casamento. Ela falou que já tem 7 anos e que agora não tem mais como fugir, porque me parece que o noivo está pressionando ela a casar.
Então ela tem que sentar e conversar. A gente sempre fala assim no relacionamento de namoro, de noivado, que um casamento é algo muito sério. Você vai entrar em um relacionamento com uma pessoa, para nós cristãos, nós entendemos assim, casamento é um só. Você não entra para aventurar, você não entra para ver como é que vai ser. Você não vai testar se o beijo, se o sexo, ou se é bom, se não é bom. Você entra para um relacionamento inteiro. E, obviamente, não é só o sexo que envolve o relacionamento. Então, antes disso, você precisa sentar e conversar todos os detalhes. Tudo. Tudo tem que ser conversado antes. Eu sempre falo assim, é colocar os pingos nos is. Então, até que ponto os planos que vocês têm, não é assim? Num casamento, você vai conversar quais planos que tem. Tem que saber se esses planos estão em comum acordo. De repente, um quer fazer uma coisa da vida, outro quer fazer outra coisa, e a coisa não vai dar certo. Então, se os planos, se os pormenores precisam ser conversados, colocados na mesa e deixar tudo às claras, a questão sexual também. Isso também tem que ser uma coisa conversada, falada. Então, se essa moça ela tem uma dificuldade em relação a isso, ela tem que abrir para o noivo, conversar com o noivo sobre essas dificuldades. E aí, sim, procurar, já foi colocado muito bem aqui pelos colegas, procurar uma ajuda profissional, né? Procurar, de repente, um psicólogo, alguém que tenha condições de auxiliá-los nesta área, para que possa descobrir se essa barreira na questão sexual é de fato esse trauma em relação à mãe, que ela viu a mãe ser abusada. Eu já vi casos, né, de pessoas, de mulher. Na verdade, eu li um livro uma vez falando de um caso parecido de uma moça que foi abusada sexualmente, violentada, e depois casou sem contar isso para o esposo. Quando chegou no casamento, ela teve muita dificuldade de relacionamento sexual. O casamento virou uma guerra, uma bagunça, uma situação assim. Mas no contexto ali, você pode dar brecha para uma separação, você pode dar brecha para o homem muitas vezes acabar caindo em adultério por conta disso. E isso gera uma série de dificuldades. E eu lembro que nesse caso aqui, um homem foi muito fiel a essa moça. E ela só foi abrir para ele lá à frente, depois de não sei quantos anos que ela abriu do que tinha acontecido. E aí eles foram buscar ajuda e tratamento, e a coisa se resolveu. Mas eu já vi outros casamentos também, da mulher que tinha dificuldade. Às vezes a mulher tem uma dificuldade mesmo de desejo em relação a essa questão do sexo. Outras às vezes tem uma dificuldade, sente muita dor, eu não sei qual é a doença que tem, mas tem algumas que tem um problema na questão do seu aparelho reprodutório, que ela sente dor. Então, sente dor e não tem prazer. Então, tudo isso gera um desconforto, gera um problema, e a mulher vai perdendo o interesse. Então, quando isso acontece no casamento, é uma tragédia, é uma coisa muito ruim, porque vai afetar o casamento como um todo. Então, o mais certo, o mais assertivo é abrir, conversar, procurar ajuda, para saber de fato se esse relacionamento ele vai se perdurar ou não. Porque de repente é uma situação, até mesmo como já foi colocado aqui pelos colegas, de repente é uma situação que não vale a pena nem entrar dentro do casamento dessa forma. Porque vai gerar uma série de problemas e dificuldades. Muito bem. Pastor Jean, o debate hoje está mais no âmbito do aconselhamento pastoral, né? Enfim, uma coisa de gabinete mesmo. Agora, assim, eu penso o seguinte, que ela tem um problema com ela que, veja só, isso aqui aconteceu na infância. Né? E está até agora, a gente não sabe, assim, as mágoas que ela leva, tem a questão aqui de perdão. Nós não temos maiores informações aqui para dizer como é que está o seu coração, mas o fato é que ela está levando um problema da infância, da sua família, para um casamento, é uma coisa que não está resolvida, o noivo não sabe. E eu acho que aqui abre um leque também para a gente falar com as pessoas que ainda vão se casar, que existem situações que você precisa resolver antes de entrar no seu casamento, né, pastor Jean? Agora tem uma coisa aí muito curiosa, né? Minha mulher, eu namorei com ela, namoro e noivado foram 4 anos e meio. Eu acredito que no máximo 2 anos de namoro ela já sabia praticamente tudo sobre a minha vida. Já sabia meus problemas de casa, já sabia os meus defeitos, já sabia as minhas fraquezas, os meus traumas. Ela já conhecia. A pessoa está namorando com outra há 7 anos, namoro e noivado, e ainda não abriu para ele os seus problemas, não teve essa liberdade. Se ela não falou com ele, é porque ela não teve liberdade. Então já temos 2 pontos aí para ela não casar. Ela não tem liberdade, plena confiança nele,
e ela não sente desejo sexual em razão do trauma. Então nós temos mais um ponto aí para que ela evite esse casamento, porque ela vai casar para quê mesmo? Para atender uma satisfação da família? É para isso que ela vai casar? Para o status social, para poder atender isso aí? Eu não sei, isso é muito perigoso. 7 anos ela não se abriu com ele ainda, não teve essa liberdade. Isso é muito estranho, não é, pastor? 7 anos de namoro. É bastante estranho. Muito estranho. Eu fiz um casamento recentemente e uma das coisas que eu fiz um aconselhamento pastoral e estou fazendo aconselhamento de um outro casal, mas uma das coisas que vai casar em janeiro, esse último casamento, esse derradeiro que eu fiz, a moça, ela abriu logo, ela chegou, olha, eu sou assim, eu tenho esses traumas aqui, já aconteceu isso aqui comigo, se eu ficar desconfiado disso, eu não vai... E ela foi, eu estou disposta a terminar, inclusive, se não for desse jeito, se você não me assim tal, não tem problema nenhum. Vai levar o pacote? Não. Vai levar o pacote ou não vai levar o pacote? Aí eu entrei e falei assim, olha, que bom que você está se relacionando com uma moça que abre. Quantos homens casam-se enganados pelo que está acontecendo, né? Quantos homens se casam enganados? E aí esses 7 anos é muito tempo para ela já ter aberto o coração para ele, né? Porque ele será o sacerdote do lar. Ele tem que ouvir as confissões dela antes do pastor da igreja, no entendimento. Muito bem. 11 horas e 29 minutos. Faz assim, nós vamos logo ao intervalo. Já já a gente retorna com o pastor Marcelo, dando sequência aqui ao nosso debate de hoje, a segunda parte aqui do nosso debate, tá bom? 11 horas e 30 minutos agora. Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Vem aí a Semana Brasil, de 1 a 9 de setembro. Você vai comprar na Cortina e Cia com até 50% de desconto. São peças selecionadas com preços imperdíveis. Tem toalha de banho por R$19,90. Manta casal por R$29,99. Travesseiro por R$19,90. Cortinas a partir de R$49,90. E não para por aí. Persianas e colchões com até 50% de desconto. Chegou a hora de deixar a sua casa ainda mais bonita como a Cortina e Cia. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, Centro de Vitória da Conquista, Bahia. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo nosso WhatsApp no 77 3025 0733. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025 0733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. É como pérola escondida no mar. Vem aí o Débora Day Bahia 2025, dia 27 de setembro, das 8 às 18 horas, na Igreja Assembleia de Deus Catedral, na Rua Manuel de Souza Chaves, 562, no centro de Ipiaú. Você é nosso convidado especial. Débora Day Bahia 2025. Participe! A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta.
A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Debate Melodia. Muito bem, voltamos aqui para o nosso debate. Gente, o tema hoje é de gabinete pastoral, viu? Uma pessoa aqui que está dizendo que ela teve um trauma aí na infância, né? Viu a mãe ser violentada e tem problema aí com sexo e ainda não falou pro namorado, diz que está enrolando aí o namorado já há muitos anos para casar. Agora está com casamento marcado e não sabe o que faz porque não consegue pensar em sexo devido a esse trauma. Vamos falar, isso aqui abre um caminho também, pastor Marcelo, para a gente falar da questão da transparência, né? Ela disse que não contou nada pro noivo, ele está inocente com casamento marcado, né? E inocente que eu digo de não saber que vai enfrentar esse problema, né? Que ela tem esse problema. Bom, pastor Marcelo, mas essa questão da ausência da transparência, né? Às vezes a pessoa tem um problema, tem uma pendência antes de entrar no casamento e não reporta isso ao seu pretendente. E aí, quando se casa, não tem mais como esconder, né? Porque as identidades e as questões são reveladas. Por exemplo, eu soube de um caso que o rapaz tinha uma dívida alta, não falou dessa dívida, e aí, quando casou, não teve como esconder, né? A conta chegou, e aí agora tem que sacrificar a família em prol dessa dívida de solteiro. E aí, pastor? É muito complicado, Gila, porque essas coisas vêm no pacote, né? Muitas vezes vêm no pacote aí, coisas que pessoas escondem e que o outro também nem pergunta, né? O outro, às vezes, tão apaixonado, não pergunta sobre essas realidades do outro, né? E isso é muito perigoso, porque a transparência é fundamental no relacionamento. Vou pegar um texto, ele está fora de contexto, mas eu vou usar esse texto que diz assim: confessar os vossos pecados uns aos outros para que sejais sarados. Deixa eu consultar minha hermenêutica aqui. Eu falei que está fora de contexto. Eu já falei que está fora de contexto. Porque eu quero usar esse texto apenas para essa ideia de você confessar, de você ser transparente com o outro. Não é? E é importante isso. A gente não pode chegar no casamento, depois de casado, e descobrir coisas. Eu não sabia disso, eu não sabia disso. Então, tem duas realidades aí. Ou você foi um bobão que nunca conversou e nunca perguntou a respeito das realidades, ou nunca se dignou a perceber, porque a gente percebe na convivência, ainda mais 7 anos, gente. O pastor Jean já falou que ele está, entre aspas, de boca aberta com 7 anos de namoro, né? Mas dá para perceber que tem muita coisa que a gente precisa observar no convívio, né? Por exemplo, quando eu me casei, eu sabia quem era a minha esposa, já sabia, conhecia vários defeitos e virtudes dela, ela também já me conhecia. Nenhum dos dois casou assim, enganado em algum momento, para depois, não sabia disso, vamos divorciar. Não, a gente sabia quem era o outro, né? Temperamento, comportamento, família, a gente já se conhecia bastante. Aí o que acontece? É que tem gente que não observa nada, não vai passando batido e não vê isso. Também não pergunta. Eu sei que nessa questão de sexo aí, tem pessoas que têm limitações, mas a gente precisa observar. Então, Gila, são coisas que uma boa conversa no passar do tempo, ainda mais 7 anos, gente, 7 anos é muita conversa. Dá para conversar um monte de coisa. Então, não perguntou nada, não conversou nada a respeito. Aí eu acho que houve uma falha da parte também do rapaz, que não pergunta, não questiona, e a moça, que precisa ser extremamente transparente, chegar e falar: olha, eu tenho essa encrenca aqui na minha vida, eu preciso resolver. Já pensou você entrar num casamento com uma dívida, vamos supor aí de 100 mil, que nem é sua, e você já assumir isso, e daqui a pouco você vai ter que fazer o quê? Para vender, para pagar uma dívida que não é sua.
tem que saber antes, tem que ponderar, tem que questionar essas coisas da vida. Então, quando eu me casei, falando da minha própria vida, a minha esposa já sabia quem eu era. Ela não casou enganada, não. Ela já sabe exatamente quem eu era. É claro que com o casamento a gente vai aperfeiçoando o conhecimento, mas nunca houve assim, essa questão de não saber quem eu era. Ela sabia quem eu era e eu sabia quem ela era. Então, essa moça aí está escondendo um negócio que vai virar uma bomba lá no futuro. Isso aí eu diria no gabinete pastoral. Será uma bomba que vai explodir, vai dar muito problema lá na frente. Agora, pastor Wellington, os traumas, eles são meio... Eles são comparados a fantasmas, né? Que sempre está amedrontando as pessoas e ela desde a infância não consegue se livrar, né, desses fantasmas aí, e que agora está interferindo diretamente na sua vida pessoal. Não foi um problema só com a mãe, mas é um problema que interfere diretamente nela, né? Por que às vezes as pessoas assim, não procuram ajuda, né? A gente fica a perguntar, né? É verdade, Gilson. E esse é um problema que não diz respeito só a ela. Né? O que a Bíblia diz sobre o casamento? Que os dois se unirão e se tornarão uma só carne. Não vai afetar só, não está afetando só ela, vai afetar também o seu esposo. Então isso vai afetar o esposo dela também, vai afetar uma outra pessoa. Não é uma coisa que você vai guardar dentro de você e está tudo bem. Não, é uma coisa que está indo além do seu próprio eu. Então você está afetando o outro também, vai afetar o outro também no casamento. Então a gente sempre diz assim que a primeira questão de um problema, primeiro é reconhecer o problema. Aqui nos parece que ela reconhece esse problema, que ela tem esse problema, já é um ponto positivo. Agora o segundo ponto é pedir ajuda. Ela precisa pedir ajuda. Não sei se talvez o medo, o receio de abrir para o noivo e acha que talvez ele não vá, né, querer estar com ela por conta disso, né, ou que ele não vai querer lutar por ela, talvez exista um medo em relação a isso. Só que tudo tem que ser feito agora. Se você vai abrir para uma pessoa que você vai passar o resto da vida junto, e essa pessoa não vai aceitar, ou não vai querer, ou não vai... Então, que bom que seja agora, então, que já fica muito claro. Porque imagina você entrar depois do casamento e de repente lá, ele não aceitar essa situação. E aí é muito ruim, não é? Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 4, diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultos. Às vezes a gente pega esse texto só no contexto da imoralidade em si, mas quando o texto fala o casamento deve ser honrado por todos, isso fala muito sobre a postura dela, não é? A postura dela, ela tem que entrar no casamento com honra. Como que você entra no casamento com honra? Como já foi muito bem colocado aqui, com transparência, não é? Com conduta ética, entendendo que o outro, uma vez que vai se tornar uma só carne contigo, ele também, agora ele assume a sua vida. Quando você assume a vida do seu cônjuge, do seu esposo, você está assumindo tudo, inclusive a família, não é assim? A gente já ouviu muito sobre isso, né? A gente casa com a pessoa, casa com a família da pessoa, não é? Às vezes o problema não está nem na pessoa, mas está na família. Tem uma família lá, tem uma família encrenqueira, cheia de problemas, dificuldades, você está casando com a família da pessoa também. E você vai ter que aprender a lidar com isso também. É por isso que a gente fala, o namoro serve para isso. Você vai conhecer a pessoa, você vai conhecer o pai, vai conhecer a mãe, vai conhecer os irmãos, vai conhecer os cunhados, vai conhecer todo mundo, vai saber onde você está entrando. Por quê? Porque você precisa saber, porque depois você casa lá, não, mas eu não sabia que era assim. Ué, como é que você não sabia? Você passou 7 anos com a pessoa e não sabia que era assim? Então, é preciso ter essa abertura e essa conversa. E óbvio, gente, buscar ajuda, porque se ela continuar desta forma, não é, de repente não dá certo com esse moço, mas vai ter outro também, aí vai ser sempre levando dessa forma. Ela precisa buscar ajuda, ela precisa buscar auxílio, ela precisa buscar tratamento, ela precisa buscar cura, não é? Esse texto que o pastor Marcelo colocou, ele fala que fora de contexto, mas para mim tá dentro do contexto totalmente, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Confessar os nossos pecados para seres curados. E eu acho muito interessante esse texto, porque eu falo que é o texto base da libertação. A libertação é o quê? A libertação é perdão, não é? É confessar pecados. E quando você confessa uns aos outros, esse uns aos outros não é qualquer pessoa,
né? Tá falando de você buscar pessoas que de fato possam lhe ajudar, pessoas que tenham aí entendimento, conhecimento para isso, pessoas de confiança, pessoas que vão auxiliar você nesse processo, para que você passe por um processo de cura, né? Então, se é num contexto cristão, você tem o seu pastor, você tem pessoas dentro da liderança, é um contexto que vai envolver o emocional, a alma da pessoa, você vai buscar uma ajuda psicológica para isso, um tratamento psicológico. Às vezes até quando envolve uma questão física, né, você vai buscar um médico para de repente tratar essa questão, mas é levar o casamento a um prisma de transparência, de cura. A gente se casa muitas vezes e a gente é curado no casamento, né? Os nossos traumas, a gente leva para dentro do casamento, às vezes, os nossos traumas da família, as nossas mazelas, os nossos erros. Quando a gente chega no casamento, a gente vai aprendendo. O casamento é uma construção. A gente aprende, a gente é curado, a gente é transformado, né? O casamento, eu acho que é uma coisa assim poderosíssima, porque vai transformando a gente. A gente é transformado e o outro também é transformado. Claro, quando a gente dá lugar para isso. Quando a gente entende que a gente precisa mudar. Porque você chega dentro de um casamento, muitas vezes, cheio de trem, cheio de espinho, cheio de coisa, de bagagem, cheio de tranqueira, né? E aí a gente vai aprendendo a se libertando dessas tranqueiras, dessas coisas. Você é ajudado e você ajuda o outro também a se olhar, a se ver, a se perdoar, a se curar. Então ela tem que ter esse entendimento. Que o casamento é esse relacionamento, então ela tem uma oportunidade ótima de chamar o seu noivo, sentar, abrir, conversar, buscar esse conselho de tratamento e caminhar. E se nesse processo com esse noivo ele falar assim, não quero, eu vou ter problema, vou ter dificuldade, então amém, libera e deixa ele seguir a vida dele e você siga a sua vida e busque cura e tratamento, porque com certeza quando a gente está aberto para o tratamento, para a cura e a gente busca ajuda, Gilaelson, a gente alcança crescimento e cura, porque ninguém consegue viver a vida toda carregando um peso morto nas costas. Chega uma hora que você não consegue mais. Muito bem. Como nós, cidadãos e cristãos, temos o compromisso de observar as leis, pastor Jean, eu quero fazer uma pergunta nessa direção. O casamento dela aqui está às portas, né? E ela está omitindo uma informação essencial para um casamento, que é o trauma do sexo que ela tem. E, enfim, isso a gente sabe que vai dar problema. Agora, o que prevê a lei? O que a lei prevê nesses casos de fraude, de engano em relação ao casamento, antes do casamento? E como é que fica essa situação? É o seguinte, o nosso Código Civil prevê algumas situações que o casamento pode ser anulado, né? Artigo 1150, tive que consultar aqui que ninguém tem artigo de cor. Só bandido que tem artigo de cor. Foi o que, meu filho? Doutor, 251. Doutor, eles têm artigo de cor. Já sabem. Uma vez eu falou assim, doutor, caí pelo 23. Eu falei, 23? Eu tava pensando no Código Penal, mas era lei de drogas. Aí, assim, diz que existem algumas causas. Eu vou ler aqui, coação. Uma das partes foi forçada a casar mediante grave ameaça da outra. Alguém, se você não casar comigo, eu te mato. É uma maneira, uma situação em que a justiça anula esse casamento. Quando um dos cônjuges comete um erro sobre a identidade, honra e boa fama do outro, quer dizer, se o outro não é a pessoa que disse que é, né? Não é a pessoa que disse que é, não é uma pessoa honrada, não tem uma boa fama, mas casou para poder se aproveitar daquela situação. Isso aí também é anulável, né? E se esse erro, ao ser conhecido, torna insuportável a vida comum. Torna insuportável a vida comum. Então, assim, vamos lá. Ela tem trauma sexual. Ela não é uma pessoa aberta a ter relacionamento sexual. Eu acredito que caberia nessa questão de erro aí de identidade, do ponto de vista de... Ela escondeu, e isso vai tornar insuportável a vida entre os dois, né? Vai tornar insuportável porque não vai ter um dos pressupostos para o casamento, que é ter relação sexual. Então, eu acredito que ele pode pedir anulação desse casamento.
na justiça. Em termos de igreja, eu acredito que a própria igreja anularia o casamento. O pastor reuniria e falaria, não, ela está enganando ele, então esse casamento nunca ocorreu no mundo. Porque nós evangélicos, a gente não tem muito essa coisa do... A gente não tem muito essa ideia da anulação canônica do casamento. Algumas outras denominações cristãs entendem a anulação canônica do casamento. Sobretudo a igreja anglicana, né? Que nasceu de uma não anulação. De uma não anulação. Mas eu ainda advogo que a igreja pode fazer a anulação do casamento e realizar outro casamento. Porque a anulação significa que aquele casamento nunca existiu, sequer do plano espiritual. Sequer do plano espiritual. O cara disse que era crente e não era. O cara disse que era trabalhador e não era. O cara disse que era um cara que era uma pessoa honesta e não era. Então ele criou uma grande falsidade em torno e aí disse que era virgem e não era? Não, esse disse que era virgem e não era, canonicamente ele pode ser anulado. Poderia ser. Estou baseado aqui no caso canônico da igreja romana. Mas e os juízes hoje? Não, isso aí caiu em 2002, porque a virgindade deixou de ser parte da nossa cultura, a necessidade da mulher ser virgem. Deixou, infelizmente, de ser parte. Mas a igreja pode anular. Então vai acontecer com a anulação canônica e um divórcio. Entendeu? Entendi. Porque a anulação não é divórcio. Às vezes eu tento explicar isso para alguns pastores, eles não entendem. A anulação, aquele ato é nulo ab início. Ele não existiu no mundo espiritual. Foram todos enganados. Imagine, chega uma moça e diz, moça linda na igreja, casa com seu filho. Casa com seu filho. Casou, tal, pastor abençoou, deu tudo certo, chegou, ele começou a ter relações sexuais com ela, aí ele começou a perceber que antes da relação sexual ela ia no banheiro e voltava, e tá, beleza. Aí no meio do casamento, 5 anos se passaram, descobre-se que ela tem síndrome de Morris. Sabe o que é síndrome de Morris? É quando a menina é geneticamente menino e fisicamente menina. Era uma informação que ela deveria ter passado para ele. Então esse casamento não é divórcio. Esse casamento nunca existiu no plano espiritual. Eu vi na internet um caso desse, de que geneticamente é menino, mas fisicamente é menina, e o cromossomo é XY. É XY. Só que ele esse Y, aí a gente vai ter que entrar na área de biologia aqui, vai demorar muito. Esse Y aí, ele é um Y que possui um gene repressor da testosterona. Então é um Y defeituoso. Entendeu? É o Y que não deixa a testosterona formar o corpo. Então a menina vai descobrir na adolescência. Ela pode esconder isso ou não. Né? Dizem até que a Ana Paula Arósio tem 2 famosas aí que dizem que tem síndrome de Morris. Seria Ana Paula Arósio e Nicole Kidman, mas a gente não sabe se é verdade ou não isso aí. Né? Disseram que tem. Agora, nessa questão, Gila, por exemplo, eu já vi um juiz e já vi também um padre. Na hora do casamento, na frente do juiz, acho que a noiva chegou e fez aquela brincadeira, né? Você é de espontânea vontade? Ela não. Ou o juiz chegou e anulou. Só volta depois. Né? E o padre também fez a mesma coisa. Eu nunca vi isso num casamento evangélico, eu nunca vi. Né? Mas tem que ser feito. Se ele for feito com efeito civil e eles fizeram essa brincadeirinha, não, por brincadeira, o pastor, que é o celebrante, ele tem a obrigação de parar o casamento e começar depois de um prazo. Pois é. Porque está na lei, está na lei, não pode... Eu estou chamando a atenção para isso, Gila, da seriedade que é o casamento. É muito sério para a gente ficar fazendo essas brincadeiras ou escondendo coisas tão importantes. Eu ainda queria perguntar ao pastor Gerson. Eu só quero terminar de ler, para você ver que eu não tenho... Eu vou, assim... Outro caso aqui é quando o cônjuge tem um crime anterior e não revelou. Né? Tem crimes anteriores e não revelou. E o outro caso, uma deficiência física ou uma doença grave, transmissível, quer dizer, uma deficiência física ou doença grave transmissível, anterior ao casamento, que coloca em risco a saúde do outro cônjuge e seus descendentes. Por exemplo, se a pessoa tem uma síndrome qualquer lá,
uma deficiência e ela esconde. E aquilo ali pode passar para a mulher ou pode passar para os filhos, se for um caso. O mais famoso de todos é HIV, né? É o mais famoso de todos, né? Mas a deficiência física, uma impotência sexual, vaginismo, que o pastor Hélio colocou aqui, que tem mulheres que não conseguem ter relação sexual por um problema chamado vaginismo, dentre outros, se for escondido. Este trauma aí é um trauma psicológico. É uma moléstia? É uma moléstia. Eu entendo que esse casamento pode ser anulado, juridicamente, porque ela escondeu e tornou a vida incomum e insuportável. Né? E a igreja também tem, porque a igreja é o seguinte: o que aconteceu com a igreja evangélica? A igreja fala que casamento não é sacramento, mas trata casamento como sacramento. Vocês já repararam isso, não? A gente diz que o casamento não é sacramento. Eu até acho que é, mas o geral, as igrejas evangélicas não tratam o casamento como sacramento. Só temos duas ordenanças: batismo e ceia. Mas ela trata o casamento como sacramento, tanto que, na maioria das denominações, o divórcio não é aceito. Tudo bem, o divórcio não, mas a anulação é algo que deveria a gente se debruçar sobre isso. A gente precisa, nos nossos seminários, nas nossas denominações, se debruçar sobre a possibilidade de anulação. Porque na anulação, o casamento não existiu no mundo espiritual, pautado em uma mentira ou omissão. Só duas coisinhas que eu queria ver, ainda, né, dentro dessa questão, sobre a questão da falsidade ideológica, né? Por exemplo, nós temos um caso, tem vários casos, né? Um caso comum aqui no Brasil, que o cidadão saiu para o exílio, até político ele, e ele voltou com outro nome, né? Ele voltou com outro, depois você pesquisa aí, Carlos Henrique Gouveia de Melo. Aí você vai saber quem é que eu estou falando. Eu sei que é. Aí ele voltou, casou com esse nome falso, né? Ele voltou com o nome falso, né? Aí casa e a esposa depois descobre que o nome dele não era esse, de fato, né? Era José, né? Deixa o pessoal pesquisar depois disso. E também o crime, pastor, de falsa identidade. Porque assim, o cara pode dizer assim, eu sou advogado, e começa a atuar. E aí a mulher fala, eu tinha um sonho de casar com um advogado e tal. É isso aí, né? Erro da identidade. Erro da identidade. Quando diz erro de identidade aqui, não é erro no RG. O RG está errado, não. É da identificação, na personalização da pessoa. Eu conheço um caso emblemático que aconteceu em Conquista aqui, até na primeira igreja batista. E eu acho que isso foi na década de 70, não lembro. Teve um cara que, 80, que se passou por rico para casar com a moça de lá e alugava carro, só chegava com carro. Depois que casou, meu irmão, cadê seu dinheiro? Não tem dinheiro. O carro era alugado. Nem aquela casa era alugada também. Agora é a casa que seu pai dá para nós. Depois do casamento. Isso abalou as estruturas da época, né? Eu me lembro que isso abalou as estruturas. Eu não me lembro se chegou a casar, mas teve um abalo assim, terrível. O camarada se passava por um rico para casar com a moça. O famoso golpe do baú. Isso foi tem muito tempo isso já. Eu lembro de um caso aqui de um camarada. Foi aqui no Brasil, o camarada era um assassino perigoso da Europa aí, não sei se era um agente, era uma coisa assim. Veio pro Brasil com outra identidade, outro nome, casou também, teve filho. Tempo depois vieram atrás dele e mataram ele. Aí quando foi descobrir quem era a identidade real, esse cara era um assassino perigoso. A mulher não fazia a mínima ideia de quem era esse camarada, né? E ficou com o filho dele e tudo. Infelizmente são realidades, é por isso que a gente precisa, claro, existe a lei para estabelecer isso, né? Penso eu também que esses casos cabem a anulamento, você está trazendo uma ideia de uma identidade de quem você não é, mas é por isso que a gente sempre dá valor ao relacionamento do namoro, né? Conhecer muito. Alguém disse uma certa vez, mas eu achei interessante, antes do casamento você abre o olho. Abre o olho, né? Abre o olho, fica de olho aberto, que depois você casa, aí você fecha. Tem que fechar o olho, fazer de o olho. Né? Então, esse é o princípio, né? O princípio tem que ser esse, a transparência, o diálogo, a conversa, deixar tudo muito claro para não ter problema. Por isso que a Bíblia nos fala sobre julgo desigual, não é? Porque
são 2 caminhos. E um relacionamento, se você tentar trilhar 2 caminhos, você não vai chegar em lugar nenhum, vai quebrar a cara. Né? Divide. Então, é como o flash eclair. Você começa a fechar aqui, né? É 2, mas depois que você fechou ali, é um caminho só. Então, o casamento está sendo levado para um caminho só. Tentar um caminho extra ao longo do passo não vai dar certo. É igual o outro moço que eu lembrei também, que tinha 2 famílias, né? O cara casou, tinha uma família aqui em Conquista e ele tinha outra em Feira de Santana. E só foi descobrir depois que ele morreu. Depois que ele morreu, a mulher, a viúva, ficou sabendo que ele tinha uma outra família em uma outra cidade. Porque, assim, isso, só fazer um comentário, essa questão da igreja, a igreja romana, como para ela o casamento civil não é casamento, de fato não é. O casamento é feito na presença de Deus. Ali é o quê? Você escolhe o regime de bem da sua sociedade conjugal. É um contrato. Né? Aí o que aconteceu? Aconteceu com meu avô. Meu avô casou no padre, com a minha avó, casou no padre, casada. Aí quando minha avó ficou velhinha, ele foi lá e casou no civil com uma mais novinha. Então isso era muito comum, nossos pais, nossos avós, era comum fazer isso, né? Porque agora mesmo tem um menino que trabalha para mim, que ele casou no religioso, e eu perguntei para ele assim, ô Léo, e você casou no civil? Ele, não, o padre falou que não é bom casar no civil, não. E está casado só no religioso. Muito bem. Pastor Marcelo, um minutinho só, para a gente fechar, 11h59. Então a transparência talvez, com certeza, é o melhor caminho, né? Porque, inclusive, aí a gente coloca aí o adendo de transparência na personalidade também, né? Com certeza. E também, Gila, o interesse do outro em conhecer. Tem que haver o interesse do outro de conhecer. Investigar? De investigar, perguntar. Perguntar tudo. Veja lá quem é a família, como é que relaciona e tudo mais. Porque quando a gente casa, não só casa com o cônjuge, não. Tem as famílias que se unem. E aí pode haver divergências sérias, até mesmo na convivência. Então, transparência para mim é fundamental. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Jean Ricardo, também pastor Wellington Santos e o pastor Marcelo Andrade pela colaboração no nosso debate. Você do outro lado, pelo carinho da audiência, a Melodia, muito obrigado a todos. Vem aí, Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas com Rádio Chofé. O debate fica assim. Amanhã, quinta-feira, 11 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.